Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava convidando o Luiz para entrar aqui. Só aguardar um pouquinho que ele já vai entrando. Boa noite, Ana. Que bom ter vocês aqui. Fico super feliz. Boa noite, Silvana, Silene. Boa noite, Fabi. Jo, Jove Mãos, é isso? Jove Mãos, acho que é isso. Boa noite. Oi, Silvia, boa noite, tudo bem? Boa noite, Nilza. Delícia ter vocês aqui, adorando. Boa noite. Peraí, deixa eu só ver o Luiz que ele não está conseguindo participar, só um minuto. Aceitei ele aqui, deixa eu ver se ele consegue entrar. Luiz, está conseguindo? Ah, entrou. Oi, Boa noite. boa noite. Tudo bem? Tudo. Tá me vendo bem, ouvindo bem? Deixa eu Estou te acertar. vendo bem e ouvindo bem. É só me alinhar aqui. Eu fiquei meio Estava para aqui baixo, conversando com o pessoal já. ficar mais para trás. Tá bom assim? Tá ótimo. Tá Isso aí, me lindo. ouvindo bem direito. Tá Eu não lindo. coloquei Lindo. o fone, Dani. Vê se você tá Não, me ouvindo bem. estou te ouvindo super bem. Tá Então super tá, ótimo. tá Tá muito ótimo. bom. E E aí, aí, pessoal, como é que... boa noite. tudo bem? Como é que você tá? Eu tô ótimo, e você? Bem também. Tá bom. Feliz de estar com você aqui Eu também, muito. novamente. Super. Novamente, eu estava falando para o pessoal, né? Esse tema, todo mundo tem que passar por ele. Tem, Em algum momento, tem que passar por tem. ele, né? É meio que obrigatório aí da nossa vida, a gente tem que passar por ele, tem que olhar para ele em algum Tem, momento. Não dá para tem, fugir. tem sim, com certeza. E é o que eu falo, né? A gente, das mulheres da minha idade aqui, a gente já passou por poucas e boas, vamos dizer assim, né? Então, passa ainda, né? Então, acho que é bom Tem a bastante gente experiência. é isso, Boa. isso mesmo. E aí, Bom, vamos começar? quando Acho que você já dá quiser. para ir. Já dá para a gente ir falando. Se apresenta, Luiz, para o Uhum. pessoal aqui. Eu acho que deve ter um pessoal seu também participando, né? Mas aí tem um pessoal que não te conhece. Se apresenta para o pessoal, Tá. por favor. Bom, eu sou Luiz Oliveira, sou terapeuta. Tanto terapeuta como mentor, consultor, enfim. Hoje eu trabalho especificamente com desenvolvimento humano. Mas você sabe, né, Dani? Sim, A maior parte dos clientes que buscam terapia ou técnicas de terapia são mulheres. exato. Então, inevitavelmente, né, o assunto relacionamento ele acaba vindo aí para sessões. Então, eu acabei me especializando, digamos assim, um pouco nessa área, até para poder ajudar, né? Tanto me ajudar, porque eu acho assim, primeiro que a gente é uma coisa só, né? Todos nós somos iguais, a gente está fazendo uma troca. A diferença é que eu estou trabalhando com isso, então eu acabo tendo mais acesso à informação e troca do que as outras pessoas, mas na verdade a gente compartilha, né? A gente está trocando essas experiências. Então eu comecei a trocar experiências relacionadas a isso, a relacionamento. A base que eu utilizo, Dani, até para o pessoal saber, Sim, é a constelação familiar, você até falou sobre isso, que sim. hoje é bem mais conhecida, mas depois eu explico um pouco como que é a constelação, como que ela funciona, como que eu posso utilizar. Mas eu utilizo outras técnicas também. Então, eu utilizo PNL, eu utilizo terapias holísticas de uma forma geral. Eu gosto de estudar psicanálise, neurociência, tudo para poder entender aí o ser humano. Eu até estava conversando com a minha mãe essa semana, né? Ela foi fazer um exame e foi acompanhá-la. Aham. E ela falando assim, às vezes é difícil algumas coisas. Eu falo assim, na verdade é simples. A É gente que, complica. mas a gente complica e nem sempre é tão fácil assim. Então, na Ah, verdade, as soluções, pelo que eu tenho aprendido, Dani, as sim. soluções e o que a gente passa é muito similar. E, na Uhum. verdade, as soluções são simples, mas elas são profundas. E essa Exato. profundidade que é o que acaba tornando difícil para a gente, né? Para fazer a mudança, Sim. para olhar primeiro para a gente, para fazer a mudança, para ver o que precisa ser feito, acaba sendo mais difícil nesse sentido. Mas, na verdade, as soluções, até vou falar um pouquinho aqui, elas são simples. Sim. Mas antes de eu
primeiro o pessoal está chegando, né? Sim. É sempre bom a gente, né, aproveitar esse momento presente. O mais difícil que a gente tem hoje é o tempo, né? Você sabe bem disso, né, Dani? Você corre pra Oh, caramba também. sim. Então, a gente aproveitar esse momento presente é bem importante, né? Então, se a gente conseguir manter esse centro, eu sei que quando a gente está numa live, a gente pode estar em qualquer lugar e a gente está aproveitando o momento, às vezes, para se conectar. Sim, Mas sim. quanto mais a gente conseguir se conectar nesse profundo, é importante, né? Se assentar, se você estiver sentado, pés no chão, porque sempre são temas que vão acessar aqui. E se às vezes deu aquela dorzinha, Uhum. eu sempre falo isso, quando dá aquela dorzinha é porque eu preciso olhar. Então, às vezes vem um negócio e fala Sim, assim, ai, doeu. Então, eu preciso, exatamente. né? Então, é isso. Eu Você sempre sabe, né, Dani? falo, eu sempre falo isso também, né? Aquela pessoa que te irrita, Uhum. presta Presta atenção, porque alguma atenção. coisa tem em você que está refletindo ali, né? É. E é essa questão mesmo. Quando aquilo te machuca, quando aquilo te incomoda, fica Uhum. de olho. Fica de olho porque pode ser que A ali informação é esteja boa. o seu Guarda essa ponto. informação aí que você me deu agora, do que te irrita no outro, que eu até preparei aqui, vou falar alguma coisa bem parecida com isso. Guarda aí, Legal. pessoal, no que a gente for falar sobre isso, do que de repente o outro me irrita. Guarda essa Sim. informação. Mas sabe, Boa. Dani, eu faço muito nas minhas lives, você sabe disso. Vamos Sim. tirar duas cartinhas, aquelas bem curtinhas, para Vamos, você ver que adoro. mensagem que vem? Porque, Adoro. assim, essas cartas nada mais é do que a gente se conectar com isso que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Estar reunidos, entra numa ressonância e a gente se conecta. É nada diferente disso, né? Então, por isso que eu gosto das Sim. cartinhas. Vamos ver o que vem. Vou tirar uma. Pessoal, que eu uso bastante nas constelações. Geralmente, no final, eu tiro essa carta que tem a ver com a constelação. Vou fechar os olhos aqui e vou tirar. Uhum. Vou falar para você, Dani. Você me fala na hora que eu tenho que parar. Aí eu escolho. Pá. Tá. Então, tirei essa. Agora eu vou tirar do oráculo aqui. Tá. Esse outro aqui, que é pergunta ao oráculo, às vezes é mais conselho direto, digamos assim. Então, vou embaralhar. Tá. Me avisa se eu posso tirar, Dani. Pode. Tirei uma aqui. Então, primeira coisa, antes da gente começar, para a gente aquecer, Sim. vamos ver o que vem que mensagem que vem para a gente, para todos nós. Primeiro, ó. Olha só, Dani, você não vai acreditar. Eu acabei de falar isso. A vida é muito simples. Uhum. Recebo de volta aquilo que dou. Hoje eu escolho dar amor. Essa frase é da Louise Hay. Que incrível, né? Não é Falei incrível? sobre isso, que a vida é É, simples, né? é. E o amor é o que impera em tudo, né? Se a gente escolhe o amor, Sim. e não esse amor aprendido, é o amor por essência, né? Isso faz com que a Exatamente. coisa realmente se torne simples e não tão difícil. Vamos ver esse aqui do oráculo. Interessante também, ó. Você é merecedor de tudo que está recebendo. A sorte lhe sorri e a grande sorte é saber prosseguir e fazer o que lhe é pedido com alegria e responsabilidade. Profundo também. É, Bem interessante. é. Eu adoro Eu essas acho que cartinhas. se conecta com tudo que a gente recebe, né? E às vezes a gente tem Sim. dificuldade. Quando a gente está indo bem, a gente fica um pouco naquilo, né? Ah, se está tudo muito bem é porque vai dar alguma coisa errada. E a gente às vezes tem Sim. dificuldade de agradecer mesmo, genuinamente, por Aceitar, aquilo, de né? sorte. Às vezes a gente tem mesmo. Isso. Aquilo vem para a gente aceita. E a gente se conecta muito mulheres aqui, e as mulheres têm uma certa dificuldade, eu estou falando isso com todo o respeito do mundo, de às vezes receber, né? Às vezes foi criada, né? Isso é muito forte, de fazer muito, fazer Sim. demais. E Sim. às vezes quando alguém vai ajudar, é até difícil, é desconfortável às vezes receber ajuda, Por isso. né? Eu vou te contar uma experiência própria até. Uhum. Antes eu não conseguia receber um elogio. Falar, ah, como você tá bonita. Não, imagina, nem fiz nada. Gente, só agradece. Só Não agradece. é? Só Perfeito. agradece. E se estão Só falando, agradece. você está bonita, é porque você está bonita. É isso. Aceita, aceita que é seu isso, né? Uhum. Então a Uhum. gente tem realmente a dificuldade em receber elogio, em receber o que seja, porque a gente nasceu para doar. É isso. Mulher nasceu para É. doar. Ainda Né? mais Então, você, assim, né, a gente Dani? doa a vida inteira É para filho, difícil, a para gente marido. deve ter ouvido tanto que você é bonita o tempo inteiro. Imagina? A gente nem consegue imaginar. Imagina. Obrigada! Uhum. Você Eu ouviu? aprendi, eu aprendi a só agradecer. Mas era Uhum. muito difícil para mim ouvir um elogio. Você
vê? É Deve isso, ser para muitas mulheres, deve ser, é verdade. né? Bom, E às só vezes é se isso, eu falar. estou sempre fazendo, e eu não consigo esperar. Gente, a gente é merecedor do que a gente está recebendo, inclusive até o que talvez seja desafiador. Então a gente está recebendo por alguma razão, né? Só que a gente Exato. tem que agradecer e falar, tá vindo isso para mim, vamos olhar para isso, tá? Exatamente. Então vamos lá. Bom aquecimento aqui com as cartinhas. Vou Sim, explicar aqui, Dani, sim, como a gente combinou até, tá, o que é a constelação inicialmente, né, dentro da minha sim. perspectiva também. E aí depois eu falo do termômetro, porque o tema, pessoal, é assim, como anda o seu termômetro amoroso? Se conecta com isso, hein? Pensa no como que tá aí para você. Será que você está no equilíbrio, está muito alto, muito baixo? Vamos lá. Depois eu explico o que é isso. E aí, Vamos lá. pessoal, vai Vai comentando comentando, aqui também como que tá. gente, vai Comenta mandando como tá o coração aí, termômetro. porque isso também engaja mais, né, para o Isso. pessoal acessar. E eu acredito que todo mundo precisa parar um pouco para olhar para alguma coisa de relacionamento na vida, né? Então vamos aproveitar esse momento. Mas vamos lá. Primeiro da constelação, Dani. A constelação, o que que é isso? A gente, né? Quem desenvolveu a constelação foi o Bert Hellinger. Muitas pessoas devem ter ouvido falar, você conhece bem, né, Dani? Uhum. O que que ele fez? Ele reuniu uma série de técnicas há muito tempo atrás, né? Ele já é falecido. E ele começou a observar, porque na verdade a constelação é muito de observação do que acontecia. E ele começou a observar, ele conviveu na comunidade na África, e ele observava quanto a gente tinha de influência dos nossos ancestrais. Ou seja, só da gente nascer naquela família, pertencer àquele sistema familiar, parecia que a gente já tinha um padrão que vinha, a gente nascia carregado daquela informação e muitas vezes repetindo situações desafiadoras aí dos nossos ancestrais. Resumindo, é isso. O que que acontece? A gente carrega de forma inconsciente algum padrão, algum comportamento só por pertencer àquela família. Então, se a gente olhar lá nosso pai, nossa mãe, nossos avós, a gente vai se identificar muitas vezes com algumas coisas que eles fizeram e a gente está repetindo. Isso daí é bem comum, né? A gente fala muito na psicologia sobre essa questão de repetição de padrão. Mas o processo é um pouco mais profundo, ele está mais no inconsciente. É como se a gente nascesse com uma série de, já viesse ao mundo com uma série de dados que já estão ali, não tem tempo e espaço, ou seja, é o presente, o passado está me afetando no momento presente, só que eu não tenho ainda plena consciência disso. A constelação, ela faz com que você tenha consciência, ou seja, você traga para o seu consciente o que talvez esteja aí você carregando desse padrão, talvez não, né? Na verdade a gente carrega mesmo. O que você tem carregado de padrão inconsciente dos seus ancestrais. Esse é um ponto, tá? Principal, que é o que rege a constelação. O que que eu também vejo trabalhando com isso? A gente tem aí o que a gente carrega de padrão pertence da família, por exemplo. Se a gente olhar para trás, às vezes tiveram muita escassez e aí financeira. E aí, às vezes, eu repito a escassez financeira por conta dos meus ancestrais. Às vezes foram imigrantes, às vezes foram índios, né? A gente está vendo situações dos índios hoje. Ou então, você observa mulheres, né? Observa as mulheres antigamente. O quanto, talvez, eu ainda repito situações que essas mulheres passaram lá atrás. Então, às vezes, eu estou aqui no momento atual, onde eu tenho uma série de possibilidades, mas eu estou repetindo a história dos meus ancestrais, das mulheres da minha família, por exemplo. Então, essa é a questão ancestral que a gente pode estar carregando ali. Que a gente carrega, eu só preciso saber qual. Que eu estou mais conectado, que de repente está me travando por alguma razão, em alguma situação. Isso pode aplicar para qualquer área. Relacionamento, trabalho, pessoal, dinheiro e por aí vai. Esse é o ponto. O que eu observo também? O que a gente viveu na infância, então, sobretudo ali na primeira infância, com os nossos pais, é como se a gente também se amarrasse nessa história um pouco. Então, é como se fosse um nó que prende ali de forma inconsciente e eu fico ali repetindo. Por isso que eu repito o padrão. Porque às vezes eu tenho lá um pai e uma mãe que eu observei que tinha um determinado comportamento. Chega eu no adulto, aquilo é tão forte dentro de mim que eu vou lá no adulto e repito, sem às vezes eu querer. Às vezes eu até falo assim, não quero ser assim, mas quando eu vejo, eu estou repetindo a mesma coisa. Estou fazendo igual. Em graus maiores ou menores. Isso acontece muito. E quando a gente é novo, a gente vai para os relacionamentos, vamos falar de relacionamento amoroso. Quando a gente começa a se relacionar, a gente vai se relacionar muito parecido com a dinâmica que a gente vivenciou dos nossos pais.
Então, a gente aprendeu dos pais ou quem cuidou de você. Primeiro, você tem que pensar assim, os pais, né? Pai e mãe, aqueles que me geraram a vida, eu vou ter a principal influência. Quem também, de repente, se eu não fui criado pelos meus pais, eu também posso ter uma influência de quem me criou, os avós, tios, enfim, quem me criou. De repente, eu fui filho adotivo, isso também tem peso. Mas os pesos dos pais biológicos é bem grande, tá? Então, quando eu vou para o relacionamento, eu ainda estou com uma carga, eu ainda sou jovem e eu vou me relacionar. Às vezes eu vou logo repetindo uns padrões assim muito parecidos da família. Isso acaba gerando trauma também. Então, quando eu vou para o próximo relacionamento, eu meio que não fechei o relacionamento anterior. E aí eu fico preso. Então, cada relacionamento que eu vou com uma carga. Você está falando aqui, por exemplo, do público que você trabalha, né? Então, já passou por muita coisa. E às vezes essa sensação desses traumas que você já vivenciou, nesses vários relacionamentos que você teve, isso pode também te travar um pouco. Porque você fica com medo de repetir. E aí, quando você vai para o próximo relacionamento, você já vai ou vai bloqueado ou vai armado. Então, você vai de alguma forma. Ou então, às vezes, nem tem consciência disso, mas tem algo te prendendo ali. E aí você não sabe muito bem o que é uma sensação que te dá, mas esses relacionamentos também te prendem. Então, vamos pensar, eu tenho ancestralidade, que a gente tem que olhar, então olhar para o passado e entender como foi essa história, incluindo os pais. Eu tenho a minha vivência mesmo, né? Os traumas que eu passei na infância, tudo isso que eu já vou vir com eles, e ainda tenho os relacionamentos anteriores. Então, eu tenho três coisas, quando eu vou para um relacionamento, já vem comigo. É como se eu fico brincando com o pessoal que eu atendo. É como se eu já viesse com a mala. Aquela mala não era para estar ali. Então, você já vem para o relacionamento com aquela mala pesada, muitas vezes. E aí, quando você vai se relacionar, você já vai com aquele peso. E aí, aquele desafio do relacionamento, que já é desafiador, óbvio, esse relacionamento, né, essa troca, não é desafiadora. É simples, porém desafiadora. Então, se eu já tenho esse desafio e eu vou com uma mala adicional, você imagina. Então, às vezes eu estou vivenciando um monte de coisa, fica tudo muito conturbado por causa dessa mala que você está levando. Entende? Só que isso, acho que vale falar, né? É tudo Uhum. inconsciente, né, É Luiz? tudo inconsciente. Não é uma coisa que que você tem consciência sobre aquilo, né? Você não sabe Uhum. por que isso está acontecendo. Sabe o que eu percebo, Dani? É inconsciente, com certeza. A gente, no fundo, a gente sente que tem alguma coisa. Só que às vezes você não consegue identificar claramente o que é. Mas a sua alma sempre sabe. Eu brinco disso. A alma sempre sabe. Então você sabe que tem alguma coisa. Só que às vezes, se você não tem consciência, tá lá sem consciência, você fica achando que é o outro só. E aí você fala assim, não, o problema está no outro, o problema está no outro, e você vai para uma outra história e repete a mesma coisa. Então você vai repetindo, né? Tem uma professora que eu fiz um curso de constelação que ela fala assim que é igual na escola. Enquanto você não passar na matéria, você vai ficando de recuperação, aí você é reprovado, aí você tem que fazer de novo. Enquanto você não aprender aquela matéria, você vai ficar reprovando, entende? E aí você vai repetir aquilo, aquela matéria, você vai ficar repetindo nos seus relacionamentos. Esse é o ponto. Eu acho que uma coisa que é legal de a gente observar são padrões que a gente repete, né? Isso. Então, assim, sabe aquele relacionamento que você termina, você começa outro e começa do mesmo jeito? Exato. Né? Você fala, poxa, mas essa pessoa é igual a outra. Não é que a gente busca, né? Acho que inconscientemente, Inconsciente você vai. você vai e você atrai isso. Então, quando a gente começa a ver padrões muito repetitivos, é melhor a gente olhar pra gente. Exato, é isso aí. Outra coisa, eu vou explicar um pouquinho mais a fundo isso de como que a gente vai para os relacionamentos, carrega esse padrão repetitivo. Mas antes disso, o que a gente tem que lembrar? Quando a gente se relaciona, eu até tirei uma carta de um outro baralho que eu tenho, vou até ler uma parte. Quando a gente está se relacionando, né, o outro é um grande aprendizado para a gente mesmo. Então, o outro, na verdade, é um eu, entende? Quando eu vou me relacionar com alguém, é como se fosse um espelho. Então, claro que às vezes você vai falar assim, nossa, mas eu não tenho nada a ver com aquela pessoa. Talvez não no grau que seja igual, mas muita coisa tem sua ali. Que você precisa olhar. Na verdade, é uma forma de você se conhecer e se curar. A carta, eu vou até ler, ó, dele, que fala o seguinte, ó. O outro é apenas o veículo que aponta para as suas feridas mais profundas. Não há culpados nem vítimas. O conflito surge para te dizer quem tem algo em si
que precisa ser curado. Olha. Então, o outro vem para a gente olhar. Então, às vezes, vem realmente num grau, aí você fala assim, mas aquela pessoa era muito agressiva, que eu me relacionei. Às vezes você não é tão agressiva, mas em algum ponto da sua vida você pode ter sido agressiva, ou você é agressiva. Sim. E vem aquela pessoa para você olhar para isso. Entendi. Inclusive o elogio. Sabe como a gente começa a aceitar elogio? Quando a gente sabe quem a gente é. Quando você está bem com a sua autoestima, aí você consegue receber elogio. Enquanto você não tem certeza de quem você não sabe receber elogio. Na verdade, você nem recebe. Porque você não acredita. Então, quando o outro começa a fazer elogio para você, na verdade, é eu mesmo que estou tendo essa noção, essa consciência, e eu começo a receber. Só que quando o outro também vem com uma crítica, ou então vem com uma situação difícil, também sou eu. Entende que é profundo isso? É simples, porém profundo? Então, é um grande aprendizado. A gente se relacionar é um dos grandes aprendizados. Relacionamento em geral, até. Relacionamento, obviamente, pai e filho, relacionamentos, amizade, mas relacionamento amoroso é muito mais forte, porque a gente cresce com isso. A gente vem para olhar aquela matéria que a gente precisa e cada um tem a sua principal. Então, vem aquilo para eu olhar e falar assim, pera, é isso. O outro veio aqui para me trazer. Senão, eu vou ficar sempre naquela posição de que o outro, porque o outro é isso, que o outro é aquilo. Enquanto eu não parar e falar assim, então, acho que tem algo meu ali. Enquanto você não faz esse exercício, é desafiador. Às vezes a pessoa fala, Luiz, não tem nada a ver, dói. Aquela coisa que dói. É porque tem algo ali. E às vezes, se você está nessa condição, você vai lá, às vezes você vai achar que a solução, por exemplo, está num relacionamento difícil. Aí você vai achar que a solução é sair daquele relacionamento. E muitas vezes nem é essa a solução. A gente às vezes só vai achando que, não, tem que ir, vou para o próximo. E às vezes é o convite que a vida está te fazendo é para você olhar para você, só. Quando você olhar para você, você consegue, de repente, até ressignificar um relacionamento que seja difícil. Ou então você vai para um próximo com um outro olhar, porque aquele já não se conecta mais com você. Esse é um ponto. Mas lembra, relacionamento, o que acontece? Se eu carrego muito padrão comportamental da minha família, a primeira pergunta que eu faço, por exemplo, na mentoria, né? É assim, qual que é o seu desafio na sua vida amorosa? Aí, desafio, às vezes a pessoa não consegue responder. Aí você tem que pensar o que de repente está vindo muito na sua cabeça, que você está pensando, né? De repente você está vivendo uma coisa ali que fala, nossa, estou desconfortável com aquilo, eu quero separar. Tem que pensar, é isso daqui vem lá de dentro. Mas a primeira pergunta é, como que era o relacionamento dos seus pais? O que você via quando você era criança, principalmente, lá no relacionamento dos seus pais? Às vezes você via muita situação de traição, você via sua mãe, geralmente mulher com a mãe. Vamos dar esse exemplo que é mais fácil. A mãe sofrendo lá abusos de uma forma geral, violência, agressões, ou então ela triste. E você criança, o que acontece? Quando a gente é criança, a gente tem um amor cego pelos pais. Isso todo mundo tem. Então você fica na criança como se você quisesse salvar o seu pai, a sua mãe ou o seu pai daquela situação. É como se você entrasse no meio ali do relacionamento dos seus pais. Isso gera um peso para você. E aí, quando você vai para os seus relacionamentos, você já vai com esse peso, dessa carga ali, sabe? Que você não resolveu ali. Ou aí tem duas coisas, tá? Ou você fica com medo de repetir aquela história. Então, você via lá, por exemplo, violência. Aí você fica com medo de repetir violência. Aí você vai para o relacionamento que você se depara com a violência. Então, você acaba repetindo, tá? Ou então você começa a rejeitar um dos pais. Então, aquele pai que foi lá e foi ruim, tá, gente? Ele fez algo com a sua mãe. O seu pai fez algo com a sua mãe, foi embora, ou fazia isso. Eu começo a rejeitar esse pai. Então, eu começo a rejeitar. O que acontece também, tá? A gente é uma somatória dos dois, pai e mãe. A gente não pode negar. 50% é pai, 50% é mãe. Se eu rejeito uma parte, eu rejeito uma parte de mim já. Se eu rejeitei um deles. O que acontece? Às vezes eu vou para o relacionamento tentando preencher esse vazio, que na verdade é um vazio mal curado da minha infância, que eu não consegui resolver com meu pai e com a minha mãe. Aí eu vou para o relacionamento, muitas vezes tentando preencher esse lugar. O que acontece? Frustração. Porque você não vai, o outro não vai preencher esse vazio que falta. Entende? Você não vai conseguir. E isso é muito comum, gente. Parece que não, mas é muito comum.
Então, você tem situações desafiadoras, você vai tentando resolver lá com o seu cônjuge, com o seu parceiro, com a sua parceira. Aí o parceiro não atende. E aí Sim. você fica numa frustração. Sabe o que acontece muitas vezes com uma pessoa assim? Vamos dar um exemplo de uma pessoa que teve ausência de pai. Aham. Ela teve uma ausência de pai, o que é legítimo, ou seja, ela tem uma dor aí de uma ausência de pai. O pai abandonou. Ela vai para um relacionamento, o que, que acontece inconsciente? Ela atrai muitas vezes a rejeição, né? Porque ela foi rejeitada no início. Ela também vai com uma carga emocional grande de tentar preencher esse vazio do pai através do relacionamento e ela não consegue. E às vezes o que acontece? O relacionamento começa a ter uma série de conflitos. Porque você não está buscando um parceiro, você está buscando um pai para preencher. E aí o seu relacionamento está super conflituoso, está cheio de problema. E aí a gente que está de fora fica julgando e a pessoa não sai, vamos supor, ela pega e não sai. Aí a gente fica julgando, por que ela não sai desse relacionamento é tão ruim? Quando uma pessoa tem uma característica dessa, tão forte, inconsciente, que ela está Aham. tentando preencher o pai, se ela sai às vezes desse relacionamento, ela perdeu essa parte dela. Então, Exato. para ela sair, é como se ela perdesse a família dela. Ela não Entende? consegue, né? Não Aí ela consegue. é muito mais difícil. Ela fica, é Uhum. como se ela não é como se ela fosse perder tudo. Sabe aquelas pessoas que vão Sim, terminar o sim, relacionamento e vai morrer? sim. É essa sensação, Aham. porque você está tirando uma parte sua. É como se uma parte sua estivesse morrendo. E aí você vai tentar sair desse relacionamento e você não consegue. Porque Exato. você não conseguiu preencher esse vazio interno e você, no seu inconsciente, você acha que o relacionamento vai preencher. É ruim e mesmo assim você não consegue sair. É, Então é é muito muito mais maluco, né? complexo, né? Do que a Maluco isso. Mas é assim, é complexo e comum. e comum, Isso é muito comum muito, de é, acontecer, muito né? comum. Então, eu acho que se a gente olhar, a gente vai ver que vai ter coisa aí, né? Vai ter coisa. Vai ter Então, e coisa. aí, outra coisa que pode acontecer. Então, eu dei o exemplo de eu ficar muito ali no meio do relacionamento dos meus pais, tentar preencher pai e mãe. As minhas curas emocionais não atendidas, eu tentar curar através do relacionamento. E aí acontece algumas coisas, às vezes vem alguns sintomas, né? Eu Sim. olho para o meu parceiro, o que, que acontece? Quando eu estou nessa dinâmica, tá? Tentando preencher. Tem um negócio que a gente chama na constelação que é sobreposição. Então, se eu tiro o meu marido dali, pum, se eu tiro ele do lugar, vai aparecer o quê? Meu pai. Entende? Porque, na Entendi. verdade, aquela pessoa veio como uma sobreposição. Só que aquela pessoa, ela não vai atender e vocês vão ficar assim, ó. Vai Muito começar a certo. acontecer um desequilíbrio. Esse Hum, desequilíbrio é o que eu chamo de energia de troca. Para um relacionamento ele ser bem sucedido, ele precisa de energia de troca. Ou seja, eu dou um pouco, o outro dá um pouco. sim. Se eu estou fazendo assim de mais e o outro de menos, eu vou me desconectando. O que, que vai acontecer? Eu posso ir lá e separar. Ou Sim. começa a acontecer esse monte de conflito. Tá? Isso é Aham. bem comum também. Mas aí vamos pensar, as mulheres falando... E eu, às vezes, é o contrário. Meu marido que não faz nada. Sim. Eu que faço tudo. Aham. O que, que pode ter acontecido aí com você, tá? Que de repente você faz tudo, que é o que a gente falou até no início, que é um Sim, padrão que eu vejo muito forte, das mulheres não conseguirem deixar de fazer. sim. Então, as mulheres estão exaustas. Elas estão no relacionamento, cuidando da casa, cuidando dos filhos, praticamente sozinha. Ainda tem que ver a carreira e o marido está lá assim, ó. E aí ela fica doida, Exato. né, de Exato. estresse, Você tá se tá descabelando, descabelando né? e parece que ele está assim, ó, tipo, nada está Esperando acontecendo, o tá em prato nada, na mão. tá em Nárnia, ó, né? E às vezes Sim. nem é igual os pais de antigamente que ficava lá vendo o jornal. Ele até está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo, entende? Sim, sim. E aí a mulher está exausta. Só que o que acontece? Ela está exausta, mas ela não consegue parar de fazer. Exato. Esse é o detalhe, é mais forte. Aí ela olha assim e fala assim, também, se eu não fizer, não sai nada certo. Qual que é a Exato. dinâmica que pode ter ali atrás disso? Aham. Tá? Claro que eu não gosto de falar assim, isso é disso, daquilo outro, que a gente falou, né? É simples, mas Sim. o ser humano é muito individual, tem Ah, várias coisas que podem ser, tá? hum, Mas hum, vamos supor que eu tenha sido aquela criança que fiquei lá tentando proteger minha mãe de forma inconsciente lá. Fiquei vendo minha mãe sofrer no relacionamento com meu pai. Eu hum, virei aquela criança meio adulta antes da hora. Então, hum. aqui, eu estava com uma responsabilidade muito grande de salvar o relacionamento dos meus pais. Olha que coisa gigante. Quando eu Tem vou para o isso. relacionamento, o que eu atraio? Eu atraio um homem para salvar. Exato. Entende? Então, Quantos, quantos, né? quantos? A gente tenta salvar. E se a gente
gente olhar um pouco para trás, é até fácil da gente olhar esse lugar. Se a gente, Sim. e isso ainda permanece, né? Se eu olhar para trás, quantas famílias disfuncionais não tinham? Muito. Quantas mulheres solo estavam aí, né, batalhando pelos filhos? Exato. Ou então, quantos relacionamentos, principalmente lá atrás, se a gente olhar os nossos pais, avós, um monte de relacionamento abusivo, as mulheres dependentes emocionalmente e financeiramente, ou seja, sem voz. Sem E aí voz. você presenciava tudo aquilo, você inconsciente fica tentando salvar. Uhum. E aí quando você vai para a vida, para os relacionamentos, você atrai o quê? O cara Pra que se está assim, salvar. e você está tentando salvar ele. É. Sabe o homem probleminha que as mulheres arrumam? Então ela vai Sim, lá, arruma o homem problema. sim. Porque ela fica tentando salvar, ou seja, ela ainda está presa naquela dinâmica inconsciente de ser a salvadora ali dos pais. Isso é bem profundo e é bem comum. E Muito. aí você vai para os relacionamentos. Por isso que ela fica com dificuldade de parar de fazer. Porque ela está condicionada de forma inconsciente a sempre fazer. Sim. Porque ela vê, é como se ela tivesse a incumbência lá atrás Uhum. de salvar os pais. Entende? Só que isso é muito pesado para uma criança e para qualquer um. Exato. Porque se a gente for pensar na constelação, tem a lei da ordem. Quem que é maior que a gente? Os nossos pais sempre. Sempre, né? Se eu fico nessa dinâmica de tentar salvar os pais, quem vai ficar maior? Sou eu. E aí você entra... E aí, geralmente, quando eu vou ir mais a fundo, eu olho para essas mulheres, eu estou dando exemplo das mulheres porque tem muitas aqui. Sim, Elas sim. também estão fazendo tudo pelos pais. Exato. Ainda. Ainda. Então, aquelas que estão lá, a gente chama um termo na constelação de emaranhada. Então, ela está presa nos Sim. pais ainda, e aí no relacionamento ela também está com um monte de, entendeu? De emaranhado nesse relacionamento, tá lá, nessa dinâmica muito forte. Isso é muito forte e dinâmicas bem presentes aí no dia a dia, tá? Pode ser homens assim também, dependendo da situação, tá? Isso varia. Eu dei o exemplo da mulher porque a maior parte da mulher está aqui na audiência, mas assim, Isso. e é mais comum da gente ver, porque a gente tem mais famílias com mães nessa condição, entende? Exato. E aí vamos supor, outro exemplo antes da gente dar os exemplos, eu vou Sim. dar três queixas aqui que eu recebo, que eu acho legal. Mas, pessoal, se vocês acham que alguém precisa ouvir isso, eu vou falar das queixas, vamos encaminhar pelo menos para uma pessoa, Isso. que aí para alguém se conectar Encaminha. com isso. E vão escrevendo aqui também, porque a gente não tá falando, mas a gente está lendo o que vocês estão Às escrevendo. vezes passa Pode um pouquinho escrever aqui. rápido, e eu vejo que o pessoal escreveu aqui, tá, gente? Mas é que passa super rápido, mas a gente vai Isso. tentando... Mas a gente vai tentando ler aqui. Eu vi até Mas vão uma falando, fala aqui, vai encaminhando aqui que eu vou falar umas 3 queixas e vou explicar, e ainda vou colocar no campo aqui para falar do termômetro. Eu nem cheguei, quer dizer, cheguei e não cheguei no termômetro, tá? Isso, está quase lá. Eu vou colocar na prática, que vai ficar mais fácil. Então, vão encaminhando para alguém para se conectar com isso. Quais são as principais queixas que eu tenho recebido de relacionamento e de onde que vem? Eu já citei algumas, Sim. mas eu vou citar 3 aqui principais que eu acho que se conecta com o que a gente está falando aqui. Primeiro, indisponibilidade. Hoje todo mundo fala disso, os terapeutas e coaches, enfim. Não estou disponível, estou indisponível. Sabe o que é isso, na verdade? É aquela pessoa que talvez ela está buscando ter um relacionamento, mas ela não consegue. Então, ou ela não consegue se conectar mais, ou ela simplesmente tem relacionamentos muito curtos e não consegue dar o próximo passo. Isso é mais ou menos a indisponibilidade, tá? Esse é um. Eu vou explicar a indisponibilidade nesse exemplo de termômetro que eu dei. Porque isso é muito comum. Vou até adiantar uma coisa. Essa indisponibilidade pode ser alguém que nunca se relacionou. Então, tem gente que, às vezes, já tem uma certa idade, está até incomodado com essa situação, mas ela não conseguiu se relacionar ainda com alguém mais tempo. Claro que o tempo não significa muita coisa. Mas, assim, se relacionar verdadeiramente, sabe? De conexão profunda, esse é o ponto. Então, eu não consigo, porque muitas vezes eu estou preso com coisa lá de trás. Ou eu estou preso lá atrás com essas histórias ancestrais, dos pais, dessa cura, ou de relacionamento que eu tive. Você falou do público que te acompanha, né? Sim. Então, assim, imagina, você está lá tentando se relacionar e não está conseguindo. Né? Às vezes já teve um relacionamento, já divorciou, já está viúva. Sim, exato.
Eu acho que assim, nessa nossa idade, a gente já tem isso realmente, né? Ou já Uhum. viveu alguma coisa, ou está vivendo, né? Casamentos que estão fracassados, mas está ali. Tem gente que já descasou, já casou de novo, É. duas, três vezes. E Acho aí que tem de você tudo, tem né? trauma. Mas, Às vezes o relacionamento anterior foi traumático. e a gente não aceita mais qualquer coisa, Isso né? Porque eu também, acho que você já está numa claro. fase. Ó, eu acho que a gente tem que ser bem realista, assim. Quando eu faço a Sim, mentoria, uhum, a gente tem que ser realista do que acontece, tá? sim, Então, tem gente que é barco furado mesmo. Então, a gente tem que saber identificar. Então, tá lá nos aplicativos da vida, tem umas pessoas sem sim, noção, você já vaza. A isso, questão é quando aquilo começa a te incomodar e começa a ser recorrente. Então, assim, não é porque tá difícil, é porque você não está conseguindo se conectar por alguma razão. exato. Porque eu penso, se tem você que é legal, tem outra pessoa que é legal. Uhum, Então, é que não conectou por alguma razão. Claro que tem sim, realmente desafios e quando a gente é mais maduro, digamos assim, uhum, a gente não vai sim, aceitar qualquer coisa. Aí você já, pum, vaza, né? Então você viu aqui, não vai perder tempo. Aí você já sabe, exatamente. entendeu? Você vaza. Mas se aquilo está te incomodando e você está percebendo que você tipo, não consegue se conectar com ninguém, aí é um ponto de atenção que é interessante Sim, olhar, tá? sim. Isso é uma das queixas que eu recebo bastante. Outra que Aham. eu recebo, que eu até já me adiantei, é a sobrecarga. Então, exaustas, mulheres exaustas, a falta de equilíbrio. Então, assim, muitas reclamações de tá fazendo muito, o marido tá fazendo pouco, ou o companheiro. Então, não tá Uhum. tendo troca. Sim, Tá assim, tá sendo as mães dos dos maridos. maridos. E aí, como que não tem como ter conexão com a mãe, tá? Não. E aí, por que você atraiu também? Aí, aquilo que eu falo dessa igualdade, entende? Então, Uhum. assim, geralmente, você também tem questões com a sua mãe ali, tá? Ou seja, Uhum. você não resolveu. Às vezes você está lá tentando salvar sua mãe até hoje, ou você tem Aham. conflito com a sua mãe, e você atrai um parceiro que também tem conflito com a mãe. No final é isso, está muito Pronto, preso ainda na mãe, tá? juntou tudo ali, né? É isso. Na verdade, assim, tem que pensar nisso. Falar assim, pera. Eu pergunto para cliente, falo assim, mas Aham. como que é o relacionamento com a sua mãe? Porque às vezes ela começa a reclamar lá que está exausta, que não sei o quê, que a sogra. Eu falo, mas sua mãe é como? Ah, né, com a minha mãe, ai, nem me fala. Aí ela já começa a contar a história. Então, assim, tem Já algo pega. aí. Aham. É isso. Talvez eu também tenha questões com a minha mãe que eu Sim, preciso resolver. Por isso eu atraí um parceiro que também tem questões com a mãe dele. Porque se ele está preso inconscientemente na mãe dele até hoje, e que é muito comum, muito. tem algo aí. Por que que às vezes os homens, vou entrar na questão dos homens ali, tem o famoso filhinho da mamãe. Então, às Aham. vezes, ele ainda está de forma inconsciente preso na mãe. Mesmo ele sendo casado, adulto, não Sim. importa a idade. Então, Uhum. ele também tem questões. Às vezes, ele também foi esse filho que estava no meio do relacionamento dos pais. E aí, ele ficou preso na mãe, está tentando salvar a mãe também. Sim. E aí, ele tá buscando, aí ele tenta olhar a parceira. Vou falar do casal heterossexual para ficar mais fácil. Aí, está tentando a parceira, que é a mãe dele. E aí, fica uma confusão. E aí, começa a gerar um monte de coisa. Sim. E aí, você vai lá, quando você vai ver, você está sendo a mãe do cara. Né? Total. E aí, obviamente, vai gerar uma série de questões, né? Quem que vai ter relacionamento com a mãe? Quem que vai Não ter dá. uma vida sexual boa com a mãe? Né? Não vai dar. Não, Né? Não não tem. existe essa troca, porque aí eu vou... Exato. Lembra, energia de troca que faz a manutenção. Então, se Exato. eu não tenho essa energia de troca, provavelmente eu estou nessa questão. Claro que são várias questões da sobrecarga, tá? Mas uma Uhum. delas é essa. Você entender aí do padrão. Talvez eu estou aí, lá atrás, tentando resolver o mundo aí, salvar a família inteira e não salvei. Ou Exato. então, da sobrecarga também pode vir aquilo que eu falei sobre eu ainda não resolvi questões aí com meu pai e com a minha mãe, tá? Com a origem com o Uhum. pai e com a mãe, ainda estou na falta e estou tentando preencher de alguma forma, tá? E às vezes eu Uhum. preencho com outras coisas, com relacionamento, com trabalho. Tem Uhum. gente que trabalha demais, Exato. mas na verdade é a falta, tá? Que ela tá, ó, tem, Uhum. ó, meu marido, minha sogra, acho desnecessário. Tem um carinho, então, provavelmente ela está falando aqui que a relação da sogra, né, com o marido, Sim. e às vezes parece um mimo, mas provavelmente tem uma questão dele com a própria mãe, que ele ainda não resolveu. Exato. Ele está preso na mãe. E provavelmente você também tem questões com a sua mãe a resolver. Essa é a sua lição. Sim. Eu preciso olhar para a minha primeiro. Se eu estou tendo Aham. problema com a sogra, é porque eu não olhei para a minha mãe. Porque a mãe dele é a mãe dele, entende?
E aí, qual que é a solução aqui para a sogra, gente? Se eu tô com o marido, é agradecer, ó, agradecer a vida que veio através de você, sogra. Então, eu agradeço a vida do meu marido que veio através de você. Você fala essa frase, você já vai diminuir bem o seu problema com a sogra, tá? Você vai deixar ela no lugar dela, de mãe dele. Entende? Mas se ele tem muitas questões, né? Você está percebendo que ele ainda está muito preso lá, né? Tudo pede opinião para a mãe, sabe assim? Aí é um sinal que tem alguma coisa ali para olhar. Mas aí a gente pode pensar, vamos começar pela gente. Então, peraí, vou resolver a minha questão com a minha família, e aí ele, por sua vez, vai... Porque se eu estou indo para um caminho, ele acaba acompanhando. Se ele quiser me acompanhar, ele vai ter que resolver as questões dele. Se ele não resolver, vocês vão se distanciar, e aí a coisa vai para o caminho que tem que ser. Tá tudo certo no final, tá? Algum comentário aí, Dani, que eu estou falando? Tá dando para pegar? Pode, eu estou de olho aqui. Desconexão, tá? Esse é um bom ponto. Eu recebo muita queixa de desconexão. Então, assim, a gente está tendo muitas ideias diferentes, ou então a gente não tem mais vida sexual. Enfim, eu recebo muitas questões disso, tá? De desconexão, casal desconexão. Aí eu pergunto para a pessoa, me fala uma qualidade aí do seu marido. Ela fala tudo, menos do homem que ele é. Aí ela fala que ele é um bom pai, que ele paga as contas, sabe assim? Que ele conserta as coisas em casa, ajuda a buscar auxílio na escola. Começa a vir, eles acabam sendo assim um time de resolver as coisas em casa, dividir as coisas ali de casa. E aí, claro que são características importantes, tá? De uma pessoa que a gente se relaciona. Mas o que eu quero dizer é que vem primeiro essas características e não vem a característica do homem, sabe? Aquele homem que eu admiro, que eu, nossa, namorava, olhava para ele, meu coração ficava, sabe? Assim, eu gosto de estar nos braços dele abraçado, coisas assim, né? Aí, quando a pessoa me dá várias, eu pergunto, ela me dá todas, aí eu falo, mas e como homem? Aí a pessoa, opa! Aí ela começa a criticar, às vezes, viu? Aí, em vez de vir com a... Eu não consigo achar... Você não engordou, tá barrigudo. Fala assim, mas também, né? Fica lá... E aí começa a vir uma série de críticas. Então, você vê que aí a pessoa está presa no sofrimento, entende? Exato. Ela está presa nessa dor. Ela está emaranhada com algo que provavelmente ela precisa tirar esse emaranhado para ela conseguir olhar para esse marido como homem. Porque é isso, né, Dani? Se eu não conseguir olhar para ele como homem, às vezes eu estou olhando ele como meu pai, ou eu estou tentando salvar ali, porque eu ainda estou lá presa, né? E se eu não olho para ele como homem, como que eu vou me relacionar bem? Não vou. Não tem como. Né? Não tem como. Como que você vai ter uma relação com seu pai? Então, não tem como. E às vezes você está até hoje... Oi, perdão, desculpa. Ou homem, né? Homem com uma mãe. Né? É isso. Não tem como, né? Não tem como. Uma coisa que às vezes a pessoa está há anos, né? Sei lá, está há uns 30 anos, ela ainda não conseguiu enxergar o parceiro ou a parceira do jeito que ela é de verdade. Porque vem na frente todas essas dinâmicas. Aquela mala que eu falei, vem na frente. Então ela não consegue olhar até hoje o parceiro como é. Ela quer se separar, só que ela ainda nem resolveu o que tinha que resolver. Ela não passou na matéria. Entende? Entendi. Ela precisa sair dessas dinâmicas, ou seja, tirar essa mala para ela conseguir olhar para aquele homem ou aquela mulher do jeito que ele é de verdade ou que ela é de verdade. Porque aí você vai entender se essa pessoa tem a ver com você de verdade. Porque às vezes você está com alguém que não tem valor nenhum parecido com o seu, que você já não tem mais nada a ver. Vocês estão em caminhos totalmente opostos, mas o que une vocês são os traumas, são as dores, entende? E você nunca enxergou aquela pessoa daquele jeito. Ou então, melhor, né? Às vezes você pode enxergar uma pessoa nova e você descobrir alguém que você nunca tinha visto e começar a admirar essa pessoa como homem e como mulher, como parceiro de verdade. Você também tem como ressignificar isso. Porque essa troca é manutenção, né? Sim. E a gente, com a terapia, a gente consegue isso, né, Luiz? Consegue. E é isso. Com a terapia eu trago para o consciente para eu começar a olhar e falar assim, pera, preciso fazer uma manutenção. Os acordos dos relacionamentos precisam ser refeitos. A gente não é o mesmo de 5 anos, de 10 anos atrás, de 20, 30. Não. Então não adianta. Então eu preciso olhar, e às vezes não precisa ser grandes passos. Às vezes você pode fazer pequenos passos. Você pode, de repente, te incomoda você fazer a comida e ter que lavar a louça. Sim. Então você vai combinar com ele de que tal dia ele vai lavar a louça. Parece uma coisa super
pequena, mas faz toda a diferença, porque é um novo Muito. acordo que vocês estão fazendo. E aí vocês começam a equilibrar essa energia de troca, entender? Isso. E aí você vai indo, porque aí aquilo tira um peso. E você falar isso, mas primeiro você precisa estar mais ancorado em você, por essência, ou seja, no seu adulto. Porque se você está muito emaranhado nessas questões, eu estou dando só algumas, você ainda está na criança. Quem que está vindo aqui primeiro nos relacionamentos é a sua criança interior. Sim. A famosa criança interior, todo mundo fala, mas é aquela Sim. criança que está emocionalmente ainda. Uhum. Então é a criança que está falando mais alto. Então a criança, quando vai se relacionar, ela faz birra mesmo. Sim. Ela acha que aquilo é... Então, assim... E às vezes você também está se relacionando com outra criança. Tá uma criança com criança. E, aliás, é tão comum também. Muito. E aí tá os dois nesses embates de criança, sabe? Ai, com cara fechada. Ai, Birrinhas, né? birra. O mimimi, birras. Mimimi. É. Porque são duas crianças se relacionando. Na verdade, são duas pessoas feridas nos traumas. Emaranhadas nas questões ancestrais e familiares. E aí essas duas pessoas se unem para que elas possam enxergar quem elas são de verdade. Sim. Quando você enxerga quem você é de verdade, você se lembra que você se conecta com o amor. Que você merece o melhor. Sim. Que você é isso por essência. Você merece ter um relacionamento saudável, próspero. Próspero no bom sentido. Entende? Todo mundo merece, Todo né? mundo. A gente, na verdade, a gente é amor. A gente veio para o mundo dessa forma. Só que a gente vai se conectando com essas dinâmicas difíceis e a gente começa a achar que a gente não merece isso. E a mente fica muito... É como se fosse... Quando eu estou com muita coisa, é como se aquilo ficasse lá sem parar e eu não abro espaço para o novo. Eu não abro espaço para uma nova realidade. Sim. Quando eu abro espaço para uma nova realidade, aí eu consigo olhar e falar assim, opa, de repente esse relacionamento ainda tem jeito. Ou então você começa a entender e falar, eu acho que não vai dar, vou me permitir tentar de novo, né? Vou me abrir para uma coisa nova, vou permitir que a pessoa vá, que também é um processo muito difícil, cabe uma outra live para falar disso, né? Da separação. São questões aí que a gente precisa abrir espaço para o novo, para a nossa essência, para o novo. Entende? Exato. Outras queixas comuns, Dani, que eu acho que vem muito... Traição, então muitas reclamações de traição. Abusos de uma forma geral, tá? Recebo muito. Ciúme, indiferença, então o parceiro já está muito indiferente. Que aí nada mais é tudo isso de que uma desconexão. Então, assim, por que chegou numa traição? Porque vocês estão aqui, começam aqui. Aí vai indo. Aí vai aumentando essa distância. Não justifica, obviamente, a traição por essência, mas ela acontece muitas vezes porque já está desconectado, tem algo antes. Se chegou na traição, precisa entender o que aconteceu anterior. Não colocar a culpa que eu tenha sido responsável por isso, mas entender o que aconteceu nesse relacionamento para que tenha chegado nesse ponto. Entende? E às vezes a pessoa também tem um padrão dela, que ela tá, né? Tem gente que tem padrão de trair. Você vai entender, você precisa olhar isso também. Tem que ser adulto para entender. Se a pessoa fala que vai mudar e depois ela não muda, tá sempre fazendo, tem uma questão que ela não resolveu, tá? Exato. A questão é, por que eu tô nisso, né? Por que eu tô com alguém que não tá 100% comigo? Exato. Esse é o ponto. Será que eu não tô me dando 100%? O que tá faltando? O que eu deixei lá atrás? Exato. Essa é a questão. Eu acho que a grande questão é o autoconhecimento. É isso. É você se conhecer e saber o que está acontecendo. Porque eu acho que a partir do momento que você traz isso para sua frente, que você conhece, que você sabe o que está se passando, aí sim tudo fica mais fácil para você se encontrar, para você tentar solucionar. Exatamente. E sim, você vai saber, é isso que eu quero para minha vida? Aí vai alinhar, vai falar, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, cada um divide. Ou até mesmo fala, não dá. Infelizmente, cada um para um lado. Mas fazer isso está muito ancorado no adulto, entende? Exato. Se eu ainda estou preso na criança sem perceber, é mais difícil fazer movimentos pequenos, porque é tudo isso, eu não preciso fazer grande. Eu sinto, quando eu vou atender, a pessoa fica muito no tudo ou nada. Tipo assim, ou eu vou casar, ou eu vou separar, ou tipo, amanhã não é assim que funciona. O adulto não trabalha assim. O corpo não é assim. Exato. Então, assim, a gente, né, tudo é gradativo.
mas eu consigo dar o passo possível, eu consigo ter força necessária para dar o passo que eu preciso dar. Essa é a questão. E a partir daí, eu consigo fazer as mudanças que eu preciso e me conectar com essa essência. Sim. A Silvia está falando, serve também para relações de amizade. Na verdade, serve para todas as relações. Para todas. Se você se é uma pessoa que você não está se olhando de verdade, ou seja, se eu estou muito emaranhada com questões que eu não estou me colocando no primeiro plano, estou colocando em segundo. Você pode... fácil. Exemplo que eu dei dessas mulheres que estão fazendo demais. Sim. Ela faz demais no trabalho, ela faz demais em casa, ela faz demais para os amigos. E aí, o que acontece? As pessoas não vão fazer por ela. Não. Entende? Não tem troca, ela faz tudo. Exato. E aí, quando ela espera de alguém, a pessoa não está lá. Acontece muito isso. Esse é o ponto. Esse é... E aí a gente se sente usada. Não é? E aí você vai ficar assim, nossa, porque o outro não me valorizou. Mas, na verdade, quem não se valorizou foi você. Exato. Entende? Exato. Eu estava vendo uma live hoje de um outro assunto sobre vitimismo. Até falei de vitimismo na semana passada e falando assim, você não é vítima de nada, né? Não. E realmente não é, né? Se a gente começa a se olhar, você fala assim, pera, também eu estou assim porque eu tô me permitir, né? Também estava fazendo, tá muito fácil. Se eu estou fazendo tudo muito fácil, não vai ter. Então, assim, vamos lá, gente, prática. Deixa o outro fazer um pouco. Pode ser difícil no início, mas eu tenho que deixar o outro fazer um pouquinho, tá? Exato. Nem que no começo não vai fazer muito, mas tem que deixar. Senão, porque aí você começa a admirar. Sim. Porque se a pessoa não faz, né? Não faz nada, você não vai conseguir admirar mesmo. É muito difícil. Exato. Mas, claro, né? Eu estou falando isso numa dica prática, mas primeiro eu preciso entender o que acontece. É isso, né, Silvia? Viveu muitos anos, virou chave. É isso. Quando a gente vira a chave também, gente, que é esse caminho do autoconhecimento, cara, tudo muda. É só a gente confiar, que a gente fica preso com medo, né? A gente não acredita. Acho que não vai dar. Que a gente tem medo, mas tudo vai se encaixando. Ô, Dani, sabe o que eu queria fazer? Para ficar mais clara essa questão do termômetro? Porque, na verdade, tudo isso é o termômetro. Mas eu queria mostrar para vocês, no campo, que é o campo da constelação, um exemplo de termômetro que eu atendi, que eu achei interessante, que eu explico essas dinâmicas. Eu posso fazer? Claro, claro. Tá? Eu vou só pegar aqui um negócio, que eu vou colocar o negocinho aqui, ó, do campo. É o seguinte, pessoal, quando a gente faz a constelação, a gente coloca uns representantes para aquele assunto. Então, a pessoa traz ela mesma, enfim. Só que ela me conta uma história e eu vou colocando no campo, tá? Que eu chamo de campo, que é um redondo aqui, que é isso aqui, ó. Isso aqui. Isso, mais fácil mostrar. Na verdade, ele é redondo assim, gente, mas não vai dar para ver aqui porque eu estou no Instagram, tá? Mas ele é um negócio redondo, a Dani já fez algumas vezes comigo. O que a pessoa fala? Primeiro desafio. Vamos lá, o termômetro eu faço esse diagnóstico para a pessoa. Quando ela vem me buscar, por exemplo, fazer mentoria de estrada e vida amorosa, que é uma mentoria que eu tenho. Primeira coisa, precisa entender, né? Diagnóstico. O que está acontecendo com você? Para saber se você... O que está no seu inconsciente? Porque é aquilo que você falou, Dani, está no inconsciente. Sim. Às vezes eu não sei. Eu posso até desconfiar, ter certeza, mas o campo vai mostrar. Sim. Aí eu falo para a pessoa, qual que é o seu desafio? Aí a pessoa me responde. O meu desafio é esse na vida amorosa. E ela vai me contando algumas coisas. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa. Aí eu vou explicar, vai ficar mais fácil. Sim. Aí veio uma moça jovem, eu fiz no começo desse ano. E ela falou... Hoje a gente tem muita informação na internet. Então ela veio assim para mim, não, porque eu me saboto, tenho a síndrome da impostora. Ela começou a trazer um monte de coisa. Eu falei, não, calma. Qual que é o seu desafio? Ela estava com dificuldade de responder, mas o que eu entendi? Que ela começava o relacionamento, ela nunca tinha tido um relacionamento duradouro na concepção dela, tá? Sim. Mas que ela começava e terminava. Aí eu peguei e falei assim, tá, você começa e não termina, então você não tem um relacionamento duradouro. Então tá aquilo lá, meio disponível, tá? Aí ela falou, eu falei, como que era o relacionamento dos seus pais? Aí ela contou uma resenha. Porque minha mãe era controladora, meu pai traiu minha mãe, aí eu já comecei a captar. E eu falei assim, mas como que são os seus relacionamentos? Ela falou assim, começa bom, depois a gente começa a ter conflito e termina. E é exatamente a dinâmica que ela me contou da mãe dela, que aconteceu com a mãe dela e o pai, tá? E aí a gente vai pegando umas hipóteses ali.
É. E aí ela falou um pouco mais da família, algumas outras questões, falou dos relacionamentos anteriores, Tá. como que era em algumas questões. Quando a pessoa fala sem perceber. Ela estava falando tudo que era igual o pai e a mãe dela, ela nem estava percebendo. Mas aí o que, que a gente faz? A gente coloca no campo, né? A Ah, pessoa não sabe o que, que é que ela escolhe. Eu coloco uns bonequinhos, personagens, ela não sabe. E aí exato, eu falo para ela, escolhe o número 1, o número 2. exato. Ela não sabe que aquele número 1 pode ser ela, pode ser o relacionamento. Eu vou captando, mas a gente vai colocando as questões principais para a gente avaliar o termômetro. Vou Uhum. dar um exemplo. Ó. Veio primeiro esse bonequinho aqui, ó, que ela escolheu, que é aquele da Moana. Não sei se vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Então, tô vendo. Esse da Deixa eu Moana, né? desativar os comentários. Esse daqui, tá dando para enxergar? Vou desativar o Ah, comentário que daí dá pra... ó, esse aqui veio aqui. Vou colocar exatamente como estava, porque eu tenho Sim. a foto. Aí tava esse daqui, olhando para essa daqui, Uhum. assim, ó. Ela escolheu tudo isso sem saber o que era. E ela estava olhando fixa para essa pedra aqui, ó. Vou colocar ela mais para cá, mas estava mais longe a pedra. Certo. Tá dando para ver um pouco mais para trás? Tá Tá dando. dando para ver? Tá. Essa daqui, ó. E ela falou que o que, que ia acontecer? Ela vai pro relacionamento sempre brigando. No começo é bom, mas depois briga. Olha, Certo. ela era essa aqui, ó. Tá. Guerreira É um enorme. guerreiro Ou seja, enorme. estava pronta para o combate. Sim. Ou seja, ela vai para relacionamentos com essa energia Pronta, né? pronta. Fabrica. Ela até falava aqui, ó, até coloquei o que, que ela. Eu pergunto o que, que a pessoa sente quando ela olha para o negócio, sem ela saber o que é. Aí esse daqui, deixa eu ver o que ela falou, que era ela mesma, né? Uhum. Ela falou que sentia uma questão de liderança, protegendo algo. E... Hum. Mas era o guerreiro. Esse daqui, ó, esse daqui tá meio de costas aqui para Sim. o guerreiro. É Tá. o relacionamento amoroso. Ou Tá. seja, tá de costas Relacionamento para o amoroso. relacionamento amoroso. Isso já é uma informação. O que, que o inconsciente está mostrando? Eu estou focado em alguma coisa, provavelmente uma Sim. dinâmica que eu estou presa, e o relacionamento é de costas. Mas você vê que o relacionamento também é uma guerreira, hein? Sim, Então, também é uma guerreira. é exatamente isso que ela escolheu. Ou seja, Aham. o relacionamento dela devia ter pouco conflito. Amor? Então, assim, só que ela estava de costas para o relacionamento. Sim. O que estava aqui atrás? Ah, Esse bonequinho aqui olhando para essa daqui, a tristeza. Essa bonequinha divertidamente, a tristeza. ah, Quem que era essa daqui? quem? Ela criança. Olha. Quem que era o bonequinho que estava olhando para a tristeza? Ah, O relacionamento dos pais. Eu caramba. coloquei o relacionamento de casal dos pais dela, porque ela colocou que tinha muito Tem tumulto. muito conflito. Ou seja, o que estava atrás dela aqui da guerreira? Que ela está de costas para isso. O relacionamento dos pais olhando para ela, criança. Ou seja, ela está presa ainda no relacionamento dos pais. Ou seja, com Sim, um medo muito grande de repetir o que sim, sim. aconteceu, traição, todos os problemas. E aí ela guerreia com os homens. Porque ela tem Uhum. tanto medo de repetir aquilo que Ela já ela entra vai atacando, né? isso. E ela estava sendo guerreira também, muito forte, porque ela até contou que ela tentava proteger o irmão, que ela era mais velha, Hum, daquilo que acontecia, sabe? Então, assim, ela estava muito sim. emaranhada nessa história dos pais. Então, ela era Ah, salvadora. Então, provavelmente, ela tinha relacionamento com os homens menos. Se ela era essa guerreira, imagina os homens deviam ser menos que isso. Então, entendi. provavelmente, estava vindo com parceiros que afloravam essa dinâmica. E essa Uhum. pedra que ela olhava fixamente é a família. Que aí eu coloco no termômetro a família. Ou seja, está focada na família. O Sim. que está falando aqui? Eu tenho uma questão com a família. Eu não Uhum. olho para o relacionamento, eu olho para a família. Sim. Qual que é a questão? É essa aqui. Sim. Relacionamento dos pais e a minha criança. A criança dela está triste. Uhum. Então ela está presa na criança. A Sim. criança está triste. Ela até É. falou que o que ela sentia ali na criança, deixa eu até ver. Aqui da criança, ó, estagnação, peso e paralisia. Olha, Ou seja, era a falou emoção que tudo ela sentiu. aqui. Ela sentia isso aí que estava paralisando a vida dela. Olha. Ou seja, eu fico indisponível para o relacionamento porque isso aqui parou. Ou seja, estou parado lá Sim. atrás, estagnou. Aí eu não consigo ir para frente. Uhum. Então, qual que é o caminho? Isso aí ela já percebeu no termômetro. Ela ficou Sim. chocada, né? É. Tanto que ela veio com muita informação já do que ela já sabia,
E ela falou, nossa, eu nunca tinha visto algo assim. Nesse Nunca sentido, falou o né? quanto a criança eu estava presa na criança. Agora eu entendi tudo. É isso que eu preciso trabalhar. E é isso que é muito legal, né? Uhum. Nessa dinâmica, né? Que você consegue perceber, né? Te traz à tona, né? Olha, é isso que É acontece. isso que acontece. O que eu preciso olhar? Para trás. Isso, Essa guerreira aqui precisa olhar para isso aqui. Ó. isso. Ela precisa, na verdade, olhar para essa criança aqui. Aham. Ô, Luiz, Entende? deixa eu só, assim, aí nessa questão, Fala. né, como funciona para a pessoa, para ela acho que a maior parte não sei se sabe como que é, se já fez uma constelação, mas aí são movimentos, né? Você É, chega nesse diagnóstico, daí você faz movimentos que vão te melhorando também nessa energia, isso. No né? termômetro, a gente só vai fazer o diagnóstico. Certo. A partir daqui, a gente vai saber como que a gente vai trabalhar. Então, o que, que eu estou vendo aqui? Tem uma influência lá de trás, da família. Eu preciso ver quem que é, né? Que lado que é Sim, principal, pai, mãe. E aí eu vou colocar novamente no campo, numa sessão de constelação, uma mentoria que a gente coloca várias vezes, sim. para a gente trabalhar essas questões. Então aí a gente, aqui eu não faço movimento no termômetro, mas Certo. aí depois a gente vai fazer o movimento. Então olhar para essa família, para esse pai, para essa Sim. mãe. Provavelmente eu preciso incluir esse pai. Esse pai não está incluído. Entende? O pai foi Uhum. embora. Então Ah, eu preciso incluir esse pai. Eu entendi. preciso olhar para essa criança. Eu preciso liberar essa criança. Essa Entendi. criança aqui está triste, né? Eu preciso me conectar com o que há de bom da minha criança Sim. e liberar essa criança para que ela não Uhum. entre ali na frente. Entendi. E sim, eu, como adulta, comece a olhar para os relacionamentos, mas de uma forma diferente. Eu posso pegar o bom da criança, que é essa Sim, coisa mais pura, né? sim, Dessa sim. conexão com o amor. Aham. Mas eu saí dessa. Isso aqui precisa sair. Então a gente vai fazer esse movimento, sair dessa guerreira. O relacionamento não dá para guerrear. O relacionamento não é competição. Não, Entende? É parceria. parceria. Então, e aí a gente vai olhar. Eu coloquei outras coisas nesse termômetro, como relacionamento anterior, que também Uhum. estava pegando aqui, Sim. energia de troca nos relacionamentos. Às vezes a pessoa me traz autoestima. Depende, eu vou Uhum. pegando ali e vou colocando. Vou tirar aqui o campo dele, pode voltar aos Tá. comentários. E aí a gente vai trabalhando essas dinâmicas de forma mais profunda, porque aí quando eu olho para isso, eu vou Aham. fazendo os movimentos e aí eu vou trazendo para o consciente, eu vou falando assim, putz, isso aqui eu vou fazer diferente. Sim, Isso daqui sim. eu vou olhar. Eu começo a fazer o primeiro passo, né? Às vezes eu não vou conseguir, logicamente, tipo assim, amanhã fiz a constelação, amanhã já vou Não. resolver tudo. Não. Eu vou tendo consciência, eu vou mudando uma coisa aqui, outra coisa ali. Eu vou me lembrando dos meus pais, vou aceitando Aham. que a vida veio dos meus pais, Sim, que eu sou sim. pequeno, Passa a ter né? uma Meus pais são grandes. visão maior, né? Sobre as Aí coisas. você se conecta com a verdadeira gratidão, não aquela gratidão que se fala para a gente ficar, Sim. eu sou Ah, grato, isso já gratiluz. sem saber, né? Não, Você você tem que vai sentir, né? agradecer real pela Eu vida que entendi. veio dos seus pais, Uhum. porque é isso que importa, Sim. né? Os seus pais vieram nesse mundo, independente de quem eles sejam, para te Sim. dar a vida, e a vida é o maior bem que a gente tem. Exato. A gente veio pelo portal. Os pais têm uma função muito linda, que é o portal. Eles Sim. são os portais da vida. Quer bênção maior que essa? Não existe. Enquanto eu ficar ignorando que isso existe, eu vou ficar preso nas dinâmicas que eu coloquei aqui. Eu vou Sim. ficar repetindo, repetindo as dinâmicas, até olhar para isso e falar assim, pai, agradeço pela vida. Mãe, agradeço pela vida. Exato. Ancestrais, obrigado. Sim. Agora, a gente faz uma frase muito boa que eu coloco muito nas constelações. É assim, ó, eu olho para os meus ancestrais, eu agradeço tudo que eles fizeram, mas eu escolho fazer diferente. Sim. Eu escolho seguir o meu caminho. Aham. Isso é muito libertador. Eu sair disso Muito. agradecendo, claro, do que Muito. eles fizeram, mas eu posso fazer um novo caminho. Eu não preciso mais sofrer igual as mulheres da minha família sofreu, Exato. igual minha avó, igual minha mãe. Eu posso ter um relacionamento diferente, bom, sabe? Sim. Que eu tenha troca, entende? Eu não Aham. preciso. Exato. Mas se eu não olhar para isso, eu vou Exato. ficar repetindo, entende? Eu tive muito isso, né, Luiz? Você Uhum. foi o precursor, né, que me levou para a constelação, né? Antes mesmo de você ser um constelador, né? Uhum. E eu descobri que eu tinha movimentos repetitivos da minha avó, né? Que a minha avó já repetiu da mãe dela, né? Então, assim, a gente tem aquela gratidão, né? A gente acaba repetindo. E
quão poderoso é quando você descobre isso, que você pode fazer diferente, né? Que você É pode isso. fazer diferente. Esse que você pode fazer diferente muda. Parece que você tira um negócio assim e você fica mais leve. Aquela mala você já vai deixando ela. Talvez não totalmente, mas você vai tirando algum peso que tinha naquela mala. Sim, E você exato. vai para a sua vida com uma outra energia. Sim, Você vai para os relacionamentos com uma outra energia. Você muda a sua frequência interna. exato. E é essa frequência interna que vai atrair quem você precisa atrair, né, nos E sabe relacionamentos. o que e sabe o que é mais legal nisso? Porque o conhecimento é tudo na vida, Sim, né? A partir do momento que você tem esse conhecimento, quando você começa a perceber que a sua relação ela está indo para aquele desbalanceamento, né? Para aquela falta de equilíbrio, você já tende a botar no equilíbrio é novamente, isso. Você né? já vai conectar com Você isso. já E aí você vai lembrar, você vai tá. falar, opa, eu faço muito isso, né? Lógico, Sim, fiz e faço muitas constelações para mim também, né? sim, Porque se eu sim, não sim, trabalhar, não adianta. sim. E eu, quando eu trabalho uma questão, eu penso muito assim, vem de novo, porque sempre vai vir alguma coisa relacionada àquilo, que é o seu desafio. É. Aí vem algo assim, eu já lembro, eu falo, pera, eu já trabalhei isso na constelação, lembra que meu futuro era isso? Eu já começo a fazer uma ligação, uma coisa com a outra, falo, isso aqui Isso, não é meu. exato. Então eu já vou para o caminho da solução, fica muito mais fácil, Muito mais entende? fácil, A questão muito mais é, fácil. não é que você não vai voltar, às vezes, até alguma atitude, mas você vai, mas você sai rápido. Às vezes você nem vai ter mesmo. É, Mas às vezes quando você volta, você, opa, não, isso aqui não é é, meu. Bom, percebe mais você fácil, né? Opa, percebe. esse caminho aqui já Opa, fui. Não foi bom. fazer isso, opa. Às vezes você se recolhe de novo, respira, faz uma Isso, meditação e volta. Opa, exato. pera, não, É, eu já resolvi isso aqui, era da minha mãe e do meu pai, tá tudo certo, isso, agradeço. Aí faz uma oração para isso, seus pais, seus isso. ancestrais, a coisa. E aí você muda a vibração Exato. e você vai caminhar para o que você tem que caminhar. Então, às vezes, você precisa caminhar para uma conversa com o seu parceiro, sua parceira. Ou às vezes você Sim, precisa caminhar para uma atitude que seja. sim, sim. Aquilo vai se mostrar para você de algum jeito. Exato. Entende? Sim, Esse é o caminho das coisas. sim. O problema é que as pessoas estão vivendo no automático. Isso é sem Uhum. julgamento, é uma Sim, constatação. uma constatação, exato. Elas estão vivendo no automático. E o automático, né, é que nem a música do Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Mas talvez não Sim, vai te proteger, entende? é, exatamente. Pode ser que sim. O acaso te protege ou não te Mas a que protege. preço, né? Mas a Então, que o preço preço é isso, né? alto. O preço é Eu alto. falo, a vida passa muito rápido. Exato. A gente não tem tempo a perder, não dá para ficar. Para que eu vou Não, ficar não, sofrendo desse jeito? Entende? não, Se eu não. tenho recurso, eu não sou os Exato. ancestrais que viveu lá em 1800, que estava vindo de barco para o Brasil lá da Itália. Entende? Uhum. Sim, Eu tenho acesso a muita coisa. A gente exato, não precisa estar naquele lugar. Até da exato. sua mãe, do seu pai, entende? A gente tem Uhum. muito recurso. Sim, Por que a gente não aproveita? Entende? exato, é É isso, é isso. isso. É muito. Aliás, vamos aproveitar esse recurso, Dani. Vamos, Aproveitar que eu estou aqui. sim. Eu fiz alguns termômetros que dura mais ou menos 1 hora. A gente faz Tá. online, Zoom, né? O Zoom faz pelo Sim. online. E eu estou fazendo alguns gratuitos. Então, se Ó, você, que bacana. se alguém quiser, me manda. Aliás, vamos fazer Como, melhor. como, como que você faz normalmente? Vamos combinar aqui pro Vamos, o que a gente pessoal. pode fazer? Hum, Tá? Eu vou escolher algumas pessoas para fazer esse termômetro gratuito. Vocês podem me procurar. Mas vamos fazer o seguinte: a gente pode printar essa tela. E aí vocês me marcam, marca eu e a Dani, que vocês estavam aqui na live. isso. E quem marcar, a gente Tá. E daí como que responde. manda? No No Instagram? Instagram, Manda pro seu é Instagram? isso. Tá. Manda no Instagram, O Instagram me do Luiz. marca, Só repete o seu Instagram, por é favor. Luiz com Z, underline, terapeuta. Tá. Arroba Luiz com Z, underline, Terapeuta. terapeuta. Tá. Isso, marca, se marcar só a Eu vou Dani, de salvar repente, a live, você me dá um toque, vou tá, Dani? marcar o. Oi? Você me. Eu te, Ah, a te gente marco. coloca isso também depois que a gente terminar. Mas, gente, printa a tela aqui que a gente está. E aí marca a gente que você teve nessa live, que eu vou saber que você gostou, que já é uma coisa boa. E E- também aí eu consigo controlar um pouco melhor. E aí eu mando uma mensagem, vocês mandam uma mensagem e a gente marca. Isso. Vamos fazer esse Perfeito. termômetro gratuito, que aí eu
Isso que eu fiz aqui no campo, eu faço com Então, para quem vocês uma hora. tem Para interesse, quem só tiver printar a interesse. tela, tira uma fotinha aí da tela e aí a gente vai deixar o Instagram do Luiz. Vocês mandam uma mensaginha lá para ele no direct dele, que ele vai escolher umas pessoas. E, gente, vale muito a pena. A Eu já Dani fiz. fez a mentoria, você pode até me dar um depoimento se você... Eu fiz essa mentoria, é assim, como eu falei, né? Eu sou super fã da constelação, acho que me ajudou muito nos meus relacionamentos, né? Tanto, não só de amor, né? De homem e mulher, mas sim, todos eles. Acho que de conhecimento, né? Acho que conhecimento para a vida. E, assim, da vivência mesmo do dia a dia, né? E eu acho que vale muito a pena, porque às vezes a gente se perde nisso. Então, Verdade. eu posso dizer que assim, realmente a gente se perde, né? Eu tenho essa questão de relacionamentos dos meus pais, que eu também fiquei presa nisso. Então, a minha vida inteira foi baseada nisso. E só agora, né, nessa maturidade aqui, que eu fui descobrir isso. Então, eu já poderia ter resolvido isso há muito tempo atrás, né? Então, acho que nunca é tarde, mas acho que a gente tem que dar o primeiro passo e tem que resolver. Para ter realmente uma vida mais fácil, né? Mais leve. A gente merece isso, né? Isso. Então, gente, ó, printa a tela, marca a Dani, me Isso, marca. sim. E aí eu já vou Depois saber, eu porque consigo aí, ver se aqui. marcar, marca, eu consigo ver no Instagram, fica mais fácil. E aí eu Tá, agendo uma sessão gratuita com algumas pessoas aqui. tá. E aí a gente faz no Zoom, que é essa primeira etapa, é o termômetro amoroso. Aí você vai ver se você tá. Como que tá? Se esse termômetro, que eu falo que é um termômetro diferente, é um termômetro Eu do escrevi, é equilíbrio. Você Luiz, underline escreveu? terapeuta. Vê se tá certo. É Isso, tá, isso, né? tá Luiz, certinho. underline terapeuta. Tenta, Então, dá para deixa fixar? eu ver aqui. Ah, mas Deixa eu... é só fixar o comentário. Tá, eu fixo. Bom, na realidade, eu vou salvar a live, daí eu deixo fixado lá, tá Tá bom? bom. Daí eu Então, já te pessoal, falo. printa, vamos. Não sei se vai ficar uma foto bonita, mas vamos printar uma foto? Não, dá um sorriso, vai ficar uma foto bonita. Isso. Então, gente, printa essa tela, E, me marca, porque aí fica mais fácil que eu consigo ver. Mas se mandar isso. mensagem para a Dani e para mim, a gente consegue também ver. E aí a gente faz esse termômetro que Vale acho que é interessante para a quem não pena. conhece, Isso. começar a se inteirar nesse tipo de ferramenta, porque isso ajuda bastante a gente viver de uma Muito, forma mais leve, muito. se conectar com a nossa essência, com o que a gente merece amor, a É, gente merece o melhor, a prosperidade, relacionamentos saudáveis, equilibrados e leves, é o que a gente merece. Só isso. E exatamente, muito mais, na exatamente. verdade. Luiz, Tá bom? obrigada de coração, tá? Amei, como sempre. Você é bom, você é, Obrigado você. sabe, né? E, pessoal, vocês que ficaram até aqui, até o final, muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Foi- Adorei. Vamos repetir muitas Vamos sim. vezes. Um beijo, gente. Boa. Beijo, Beijo Dani. para vocês. Boa Obrigado. noite. Tchau, Tá. tchau.